Olá, Rita Fedon Entrevistas, começando hoje está aqui em Florianópolis, um dia lindíssimo, dia de praia. Hoje de manhã já fui colher conchinhas no mar e agora estou aqui. Estou aqui com uma pessoa especialíssima, porque nós mulheres adoramos nos cuidar, né? Hoje eu trouxe a doutora Vanessa Thyssen, que ela é formada pelo Mark Instituto de Miami, especialista em harmonização facial. Ela tem capacitação em harmonização facial. E hoje nós vamos falar sobre isso, né, doutora? É isso aí. Satisfação tê-la conosco. É um prazer estar aqui, Rita, um prazer mesmo, e eu espero poder tirar um pouquinho as dúvidas que as pessoas têm, as curiosidades, né, sobre esse assunto. E mulher é curiosa, né, doutora? Como gostamos de falar de beleza, nós queremos saber tudo o que é melhor para nós, né? Quando a idade avança, né? Até as jovens hoje já querem... para prevenir, né? Para prevenir, nós, né, depois dos 40 também, agora já estou com 60, mas a gente gosta de estar sempre na moda e querendo o melhor. É isso aí. Doutora, vamos falar então. Qual a diferença entre o Botox e o preenchimento? Então, Rita, essa é uma dúvida bem comum, assim, que as pessoas têm, que os meus pacientes têm, e é uma confusão muito grande, né, entre o que é Botox e o que é preenchimento. E na realidade, eles são produtos e têm objetivos totalmente diferentes, né? O Botox, que na verdade não é... Botox é a marca comercial, né? Na verdade seria a toxina botulínica. É uma toxina que paralisa o músculo. Então, ele não trata especificamente a ruga, ele paralisa o nosso músculo e com isso as rugas minimizam. Ela não vai avançar. O músculo fica paralisado, né? Então, a gente usa muito a toxina botulínica no pé de galinha, daí não vai enrugar, na testa, para aquelas ruguinhas de quando da brabeza aqui, né? Então, o Botox tem essa função, que é paralisar o músculo, e ele é usado principalmente nesse terço superior da face, para as rugas do pé de galinha, da glabela e da testa. A gente pode usar para outras funções também, mas aí são coisas um pouquinho mais específicas, né? Já o preenchimento é outra história. O preenchimento, como o próprio nome já diz, ele serve para preencher alguma área que a gente perdeu, tecido facial, gordura, né? Então, por exemplo, você tem esse vinco, o bigode chinês que incomoda muita gente. Então, aqui a gente vai preencher, porque a gente tem um vinco. A gente tem aqui esse sulco muito profundo da olheira, nós podemos preencher. A gente tem o lábio muito fininho, a gente quer aumentar, a gente pode preencher. Então, entende que são diferentes as funções, né? Então, às vezes a pessoa fala, eu quero colocar Botox na boca. Não, na boca é preenchimento, né? Eu quero colocar preenchimento no pé de galinha. Não, ali o mais indicado é o Botox. Então, tem essa confusão. E eu acho sempre muito importante o paciente entender para poder escolher o que ele quer e precisa fazer, né? E quais as maneiras assim, da gente afinar o rosto, por exemplo? Então, é uma coisa que as pessoas querem muito, né? A gente tem algumas formas de, digamos, dar uma camuflada no nosso formato do rosto. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com ilusão de ótica. Por exemplo, a gente pode aumentar um pouquinho o malar, a maçã do rosto. Se a gente aumenta um pouquinho aqui, dá a impressão de que aqui é mais fino. Então essa seria uma forma de a gente dar uma ilusão de rosto mais fino e rosto mais triangular, que a mulher geralmente a gente busca um rosto mais triangular, né? Então aumentar um pouquinho a maçã do rosto é uma. Outra forma que a gente tem de fazer isso é fazer a bichectomia. A bichectomia é uma cirurgia que a gente tira uma bolinha de gordura que a gente tem nessa região. É feito por dentro da boca essa cirurgia, a gente tira a bola de bichar e com isso a gente afina um pouquinho aqui. Então fica aquela bochecha mais marcada, né? E a terceira forma que a gente pode usar para afinar um pouco o rosto seria aplicar a toxina, o Botox, nesse músculo, que é o masseter, porque algumas pessoas têm essa musculatura muito forte, como se tivesse feito uma musculação, né? Quando a gente faz uma musculação muito forte, aumenta o músculo, né? E algumas pessoas têm esse músculo aumentado. Então, se a gente aplica o Botox ali, a gente, digamos, paralisa o músculo, né? Diminui a atividade dele e ele diminui, então também afina o rosto. É muito procurado pelas mulheres hoje em dia. E assim, ó, por exemplo, eu tenho um lábio pequeno, eu queria, né? Agora não, mas eu queria preencher ele, encher mais, né? Ficar ele bocão, né?
Tem pessoas que eu já vi que fica exagerado, né? Por quê? O que acontece? O lábio, eu acredito assim que o lábio ele é um componente muito importante na beleza da mulher, principalmente, né? Porque ele traz sensualidade, ele emoldura os dentes, né? Emoldura o rosto. Então, o lábio realmente é um componente muito importante na estética facial. E conforme a gente vai amadurecendo, ganhando idade, o lábio afina, né? E às vezes também por questões genéticas, a gente também tem o lábio mais fino, né? Sim. E o preenchedor, ele vem para resolver essa questão, tá? Algumas pessoas famosas, como você falou, tem aquelas bocas exageradas e todo mundo fica com um pouco de medo, né? Mas o que eu vou te falar? Quando a gente faz o preenchimento, a gente sempre tem que pensar que menos é mais. A gente começa aplicando uma seringa de ácido hialurônico, que é o material que a gente usa. E com uma seringa, ninguém fica com bocão. Na verdade, às vezes precisa até mais de uma seringa para ficar um resultado legal e natural. Essas pessoas que têm bocão, elas usam várias seringas. Exageram a dose. Então elas põem uma, daí elas põem outra, põem outra, põem outra, põem outra e elas não têm mais limite. E às vezes falta o profissional também de dizer o momento de parar. O momento de parar. Ser realista, né? Ser sincero, né? Sim, e falar que a pessoa de repente está com uma falha no julgamento. Porque às vezes a pessoa tem falha no julgamento, né? Não consegue mais se ver. Se ver, né? E quem deve fazer o botox e quem deve fazer preenchimento? Como é que a gente vai associar? É o profissional que vai me dizer? Ou eu vou chegar na tua estética e vou dizer, ai doutora, eu não estou satisfeita com isso. Aí tu vai me dizer, não, tu vai preencher aqui, nós vamos botar o botox ali. Eu penso que é a união das duas coisas. Eu acho muito importante o profissional levar em conta a queixa principal do paciente, o que incomoda mais ele. Então a pessoa vai chegar lá e vai falar assim, eu me incomodo com essa ruguinha aqui da brabeza. Então o profissional vai falar, ok, realmente, né, tá marcado, ou a gente não quer que marque, você vai aplicar aí a toxina, o botox. Só que eu acho que cabe ao profissional também fazer uma análise facial, tá? Eu estudei muito sobre análise facial porque eu acho ela indispensável. E o profissional vai fazer uma análise facial do paciente e vai explicar para o paciente outras coisas que poderiam beneficiá-la e trazer mais harmonia para a face. Então eu acho que a gente tem que aliar o conhecimento do profissional que vai fazer uma análise de sorriso e vai poder dizer coisas que às vezes o próprio paciente, a própria pessoa não percebeu, né? Mas que pode trazer muita harmonia e a queixa principal da pessoa. Então eu acho que tem que as duas coisas trabalharem juntas, né? E que regiões, assim, que tu acha que dá para aplicar o botox ou preencher? Você então, já tem uma regiões específicas? A gente trabalha no rosto, assim, a toxina, principalmente aqui, pé de galinha, na brabeza e na testa, né? A gente pode usar ali no masseter para diminuir, afinar um pouquinho o rosto. Pode aplicar também, às vezes, para erguer o cantinho da boca. Às vezes a pessoa tem uma boca bonita, mas tem ela caída. O botox pode ajudar um pouquinho nisso, né? Às vezes uma pessoa que tem uma assimetria de sorriso que ri e fica torto, a gente pode corrigir com botox, paralisa o lado que está se mexendo demais. Uma coisa muito legal do botox, da toxina, é quando a pessoa tem um sorriso gengival. Ela sorri e aparece muita gengiva. Aí a gente pode aplicar um pouquinho de toxina aqui e a gente deixa esse músculo aqui parado, daí não aparece tanta gengiva. Então o botox tem várias funções que às vezes nem a pessoa sabe que pode resolver o problema dela. Então aí entra a questão da análise facial. Já o preenchimento no rosto, os principais usos seriam para preenchimento labial, né? Para preencher aquele sulquinho que a gente tem aqui da olheira, aumentar a maçã do rosto, né? A gente também pode empinar um pouquinho o nariz e corrigir o nariz que está um pouquinho tortinho de lado. Né? São correções que você faz com os preenchimentos ou botox. Isso. Outra muito legal é quem tem o queixinho para trás. Então você aumenta um pouquinho o queixo. Isso traz muita harmonia pro rosto, sabe? Muda muito. E essa parte aqui da boca. O bigode chinês, né? Então, o que é esse bigode chinês? Essa marca? Esse sulco aqui, ó, que forma, que vem aqui do nariz e desce.
E aí tem a outra linha que a gente chama de linha de marionete, que é essa daqui, ó. Que daí a pessoa vai ficando meio caidinho ali, né? Isso aí vem com a idade, com o tempo, ou tem pessoas já características que já tem isso aí próprio já? Eu vou te falar que são as duas coisas, tá? Algumas pessoas, por características genéticas, né, dos pais, tem que já herda uma tendência a ter mais essa, digamos, o bigode chinês ou uma olheira funda, né? Então, às vezes você vai olhar para a mãe tem uma olheira funda, olha para a filha, ela também tem. Então, tem um pouquinho da característica que é genético. Mas, a gente, com o processo do envelhecimento, a gente começa a perder gordura facial, tá? E a gordura no rosto, ela promove suporte para as estruturas. Então, o que que acontece? Quando a gente é mais jovem, a gente tem aqui tudo firme e com gordura. Conforme a gente vai envelhecendo, isso daqui vai murchando e caindo. Quando isso daqui cai, marca aqui. Cai mais um pouco, marca aqui. Entendeu? Então, tudo começa a desabar. É por isso que marcam essas linhas. Aí que está o trabalho da harmonização facial. Exatamente. Por exemplo, eu chego no teu consultório, estou insatisfeita, doutora, o que a senhora acha? Estou insatisfeita. Você dá um projeto para mim, olha Rita, eu acho que tu devia melhorar os olhos, esse pé de galinha acho que dá pra gente preencher um pouquinho, essa bigode chinês. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de primeiro perguntar para eu entender o que a pessoa sente a respeito dela. Então eu pergunto, o que te incomoda? E aí a pessoa vai me falar. Então aquilo ali já vai servir para mim como uma guia do que está mais incomodando ela. Depois disso eu vou fazer fotografias, que são fundamentais, tá? Em vários ângulos, de frente, de lado, sorrindo, séria. E aí, com os meus conhecimentos que eu adquiri, porque eu também sou ortodontista, né? Sim. E a gente estuda muito as medidas da face, né? As proporções corretas que a gente tem que ter. Então, aí eu, delicadamente, vou explicar para a pessoa o que a gente poderia melhorar. E o que eu acho, com o meu conhecimento, porque eu sempre falo que a beleza ela é subjetiva, mas nós, profissionais, nós temos fundamentos objetivos para, digamos, medir essa beleza. Então, a gente não vai pelo nosso gosto, a gente estuda e a gente tem umas continhas que a gente faz, alguns ângulos, algumas medidas, para dizer o que pode ser melhorado. Então, não é só opinião pessoal, não, porque senão eu acho que ficaria uma coisa meio estranha, né? Então, eu vou olhar, por exemplo, o lábio, né? O lábio, a gente deve ter a parte superior em relação ao inferior. O inferior maior, ele tem que ser 1,6 vezes o de cima. Interessante. Entendeu? Para ficar harmônico. Para ficar harmônico. Então, se eu vejo uma paciente que tem o lábio de baixo muito grosso e o lábio de cima muito fininho, eu vou falar, olha, a gente pode aumentar um pouquinho o teu lábio superior, porque ele não está em proporção, em harmonia com o inferior. E não é minha opinião pessoal, é uma conta, né? E aí a pessoa vai olhar a foto e vai dizer, é verdade, vamos melhorar isso, né? Ou, por exemplo, a gente pode ver uma pessoa que às vezes emagreceu muito, ou já amadureceu a pele e está muito chupada aqui, a gente vê uma entrada. Você não tem esse problema, né? Tem uma pele maravilhosa. E aí tá entrada, tá chupada, a gente pode falar, olha, você nota que aqui você perdeu bochecha, que isso tá te dando um ar de cansada, a gente pode preencher ali e trazer um pouco de saúde pra tua aparência, né? Pra pele. Pra pele, pra tudo. Então, é por aí, sabe? É a gente usar as ferramentas, a ciência que a gente tem, o conhecimento da análise facial, e a gente vai conversando com o paciente super bem tranquilo, falando, dá para melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E aí a gente com a experiência sabe dizer para o paciente o que vai dar um resultado melhor. E assim, um procedimento, vamos dizer que eu vou tirar pé de galinha. Quanto tempo dura um procedimento de pé de galinha? Ou de uma outra... Você fala para fazer o procedimento ou a duração? A duração. Do efeito. Os dois, então. Vamos saber os dois. Do dia, quanto tempo leva, se eu faço no teu consultório, se eu tenho que ir para o hospital, e a duração. Esses procedimentos de botox e de preenchimento facial, eles são realizados no consultório,
né? Ou com anestesia tópica, infiltrativa, é bem tranquilo, né? Levam geralmente em torno de meia hora para serem realizados, então procedimento rápido. A maioria dos procedimentos a pessoa pode ir na hora trabalhar, voltar à rotina normal. Com alguns cuidados que a gente explica, mas é vida normal, são tratamentos realmente bem rápidos e com uma recuperação boa, tá? Os efeitos que esses produtos trazem para a pele, a toxina botulínica, o Botox, ela dura de 4 a 6 meses em média, tá? E os resultados aparecem depois da aplicação, geralmente depois de 3, 4 dias, no máximo até 15. O preenchedor, que é o que a gente dá volume, os resultados já aparecem na hora. Na hora, que maravilha. Na Vou botar hora. lábios, então. Quero bocão, gente. Claro que o lábio, por ser uma região bem sensível do rosto, bem vascularizado, o lábio incha. Então, na hora dá um efeito até maior do que o depois, né? Porque incha bastante. Mas, por exemplo, se a gente preenche a massa do rosto, já aparece na hora, né? Depois, ao longo dos dias, a tendência é melhorar mais um pouquinho, porque esse ácido hialurônico do preenchimento, ele atrai água, ele hidrata a pele, ele estimula a produção do colágeno. Então, são coisas que depois vão trazer mais benefícios ao longo das semanas seguintes. E o preenchimento, ele dura mais. Ele dura, geralmente, de 9 meses até 2 anos. Depende do produto utilizado. Viu, meninas? Olha que facilidade. Já estamos aqui com a doutora Vanessa Thyssen, especialista com captação e harmonização facial, que agora vai dar o endereço, telefone, o site, tudo que, né, que a mulherada vai te procurar, porque então, tá bom, né, doutora, a gente dar uma renovada, né? Com certeza, né? Eu acho que a gente tem que se cuidar. É tudo sem exagero, eu sempre penso que menos é mais, eu acho que tem que ser tudo feito de forma consciente e sem exageros, mas sim, não é fazer uma transformação radical, e sim a gente tentar ir envelhecendo bem. E né? bem consigo, né? Com a gente, que é o mais importante. Se a gente se sente bem, os outros nos veem mais bonitas. É verdade. Né? Agora, se a gente se sente mal, ninguém vai achar a gente bonita. Autoestima é tudo. Eu acho. Então, eu sou muito ativa no Instagram, nas redes sociais, no Facebook, então quem quiser me seguir, eu sempre posto dicas, eu explico em vídeos, em textos, como que é, para a pessoa realmente entender como que são os procedimentos, não só de harmonização facial, mas dicas de saúde bucal também, porque eu sou dentista antes de tudo, né? Então eu trabalho muito essa parte da prevenção, para a gente ter saúde bucal mesmo. Então quem quiser me seguir no Instagram é doutora, DRA, Vanessa, com 2 S's, Thyssen. Mas eu acho que vocês podem escrever aqui embaixo, né? E o meu consultório eu atendo em São José, né, perto do Bosque das Mansões, no bairro Bela Vista. E eu tenho o meu site também, que é odontobelavista.com.br. Mas eu espero vocês no meu Instagram, no Facebook, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha só, falou a especialista no assunto de harmonização facial, doutora Vanessa Thyssen. Muito obrigada pela participação. Obrigada. E voltaremos com mais quando tivermos novidades, que eu sei que está sempre buscando inovação, né, doutora? É isso aí, eu que agradeço, foi um prazer te conhecer pessoalmente, né, e estar aqui hoje para conversar com você. Então tá, Rita Fedon Entrevistas já indo embora, estava uma delícia hoje. E eu vou curtir esse final de semana maravilhoso. Um beijão para vocês. Até a próxima.